Bom dia a todos, peço silêncio, só favor, muito obrigado. Pode se instalar. This panel will be in English. Este painel vai ser em inglês. É uma co-organização entre a Portuguese Commission of the Atlantic e the Heritage Foundation. Eu chamo-me João Rebelo, sou presidente da Comissão Portuguesa do Atlântico e agora vou apresentar os panelistas e o professor João Coutinho vai moderar o painel. Pronto, eu tenho que falar um bocadinho mais alto, parece. Muito obrigada, professor Espada, for the invitation to co-organize this panel. Thank you to the moderator, the speakers. Estamos mais ou menos são os mesmos do que o painel do ano passado, em que estávamos no meio de uma pandemia. Se lembra do debate do ano passado, os membros do painel falaram de vários problemas que aconteceram. Temos 3 dos nossos palestrantes a ser ouvidos por Zoom e agora vou apresentar a equipa que vai participar no debate sobre o futuro da NATO. Temos um tema que já começou nos anos 60, porque é um tema extremamente importante e vital. Portanto, a organização militar para Portugal, isso também é muito importante para as Forças Armadas de Portugal. NATO já fez 72 anos, ainda está aqui e ainda beneficia de um grande consenso nos países e é vital para a nossa segurança e o elo transatlântico com a América e o Canadá. Vamos falar também da Carta do Atlântico, de 1941, que agora tem 80 anos de idade, uma organização que vamos falar de um organismo que foi criado depois da guerra, que ainda existe, a aliança militar que teve mais êxito e vou-vos dar alguns números. Segundo um estudo recente, feito pela NATO há 2 anos, diz que 68% dos portugueses estão a favor da presença de Portugal na NATO. E este ano, o Instituto de Defesa Nacional pôs a mesma pergunta num estudo sobre a percepção da população portuguesa sobre a NATO. 70% disseram que tinham uma percepção positiva e que defendiam a posição de Portugal na NATO. Portanto, um dos 5 países que tem os números mais elevados no que respeita à percepção da NATO, que é bom saber. Portanto, a NATO ainda está no topo em muitos partidos portugueses. Tem um alto grau beneficia de um alto grau de apreciação. O último conceito estratégico foi na Cimeira Portuguesa em 2010 e 11 anos depois podemos dizer que o mundo se tornou mais perigoso, mais incerto e menos ocidental e menos atlântico. Portanto, houve um drift, uma passagem de um deslocamento do Atlântico para o Pacífico. O NATO também vai atuar num ambiente estratégico diferente do que existia há 10 anos. Vamos falar do novo conceito estratégico. A NATO vai ter uma cimeira em Madrid no ano que vem para aprovar este novo conceito estratégico.
Nunca se pensou no passado que ia acontecer a queda do Muro de Berlim, nunca se pôde prever também o problema do jihad. Esse conceito estratégico da NATO tem uma tendência de não, às vezes, poder prever o que vai acontecer, mas o que é difícil. Mas nós temos que ser humildes quando nós falamos de previsões para o futuro e tentar criar quadros para a NATO, depois para que eu possa, o novo conceito estratégico possa trabalhar dentro deste quadro. Evidentemente que a pandemia não foi prevista e quando o novo conceito será aprovado na Cimeira em Madrid, poderemos talvez verificar que 2 anos depois ele já estará desatualizado. Mas, enfim, os membros do painel podem falar nisso. E agora vou dar a palavra ao professor João Pereira Coutinho, who is a professor, é escritor, jornalista, trabalha em muitos espaços. E dou a palavra ao professor Pereira Coutinho. Muito obrigada, Dr. João Rebelo. Bem-vindos a este excelente painel. Tenho que dizer duas coisas. Primeiro, não sou a senhora Mesher Keneni. Infelizmente, a senhora Reka C. Merkeni não pode estar aqui por razões pessoais. Eu estou muito satisfeito por estar aqui. Gostaria de agradecer o IEP e agradecer todos os eminentes palestrantes. Vou seguir a ordem que consta do programa. Vou começar com Gary Schmidt, que será o nosso primeiro palestrante. Ele é um fellow do Instituto de American Enterprise Institute. Ele é autor e editor de muitos livros. Ele escreveu Hard Look and Hard Power, e a avaliação das possibilidades dos parceiros. Dr. Schmidt tem a palavra. Muito obrigada. Obrigado aos organizadores por me convidar. 2 anos estive cá em Portugal, gostei muito da visita e tenho muita pena de não estar aqui convosco fisicamente. Vou começar por falar. Já devia-se dar título. A minha palestra diria 2 cadeiras para NATO. Vou dizer 2 cadeiras para NATO. Seria melhor dizer 3 cadeiras, mas enfim, eu digo 2 cadeiras. Portanto, o Trump disse que a NATO era obsoleta e o Macron chamou a NATO paragem cerebral. Mas e a liderança americana também teve que. A NATO foi responsável das mudanças na organização estratégica dos Estados Unidos. Vou falar o nome destas mudanças que os Estados Unidos desejariam em 1950. Truman queria que a Alemanha tivesse um exército, a NATO consentiu, e também uma aliança com proibiu as armas nucleares. Depois o professor Kennedy também houve um New Look para respostas nucleares. A próxima grande
decisão é como responder à ofensiva de Moscovo sobre o armamento nuclear. E, portanto, nós no NATO tiveram uma abordagem de dual track, deixaram os desenvolver e depois chegou-se a um acordo. E depois tivemos a nova doutrina do Reagan, uma nova maneira de fazer a guerra. E depois do fim da Guerra Fria, que a NATO já não bastava a NATO defender o totem dos aliados, e a NATO foi aos Balcãs, à África. NATO into Central and E agora, depois de 2014, a NATO prepara-se a responder à ameaça da Rússia, novas medidas de guerra cibernética, também mais ativa e presente nos Estados Bálticos, e 40.000 tropas também na Europa. there's been progress. Across the alliance for 7 straight years, there's been increase in defense spending, and that includes 2020 and 2021, when we've all been dealing with the pandemic. In fact, of the major powers, if you factor in inflation, only the U.S. Das principais potências, só os Estados Unidos é que baixaram as suas despesas com armamento. Desde 2014, mais de 200 milhões foram acrescentados aos orçamentos da defesa por parte dos aliados, para além que não os Estados Unidos. Os aliados agora gastam mais de 2% do seu PIB em defesa. Uma meta que seria considerada ao mínimo. Enfim, não é extraordinário, mas é melhor do que tínhamos em 2014. E tão significativo é o facto de 24 aliados gastarem agora pelo menos 20% do seu orçamento em defesa com a aquisição de armas e munições. Uma subida substancial desde há uns anos, quando esses custos essas despesas eram muito inferiores. Surpreende que não tenha havido mais queixas da parte da NATO e dos seus membros quando em 2012 a União Europeia ganhou o Prémio Nobel da Paz, dizendo que a União Europeia tinha sido fundamental para tornar um continente em guerra num continente de paz. A União Europeia pode ter merecido esse prémio, mas devia tê-lo partilhado com a NATO, porque foi de facto a NATO que assegurou a segurança e a estabilidade no continente, e que permitiu a integração e cooperação subsequentes que a União Europeia veio a conseguir. Bom, eu comecei com os 2 primeiras partes para a Ásia, porque não os 3. Para começar, temos que voltar atrás uma década. No final de 2011, o Pentágono de Obama fez uma avaliação da capacidade militar dos Estados Unidos em termos de contingência em conflitos. E chegaram à conclusão que as Forças Armadas dos Estados Unidos podiam apenas lidar com um conflito significativo de cada vez, eventualmente com alguma capacidade para lidar com pequenas crises, mas apenas durante alguns meses. Ora, em resultado desta análise, saiu a chamada Orientação de Política de Defesa, publicada no início de 2012, e que disse que as defesas americanas se deviam concentrar agora no teatro da Ásia-Pacífico, o chamado Pivot, e com base de não haver já uma ameaça na Europa, e já que era um continente em paz, essencialmente. Mas muito mudou desde essa altura. A Rússia invadiu a Ucrânia, Putin está cada vez mais agressivo, a pôr em causa a ordem do pós-guerra fria, e também reativou o conflito na Geórgia. Hubris.
China tornou-se cada vez mais agressiva e potente. Digamos, tivemos muito progresso na sua frente. Mas o orçamento da defesa americana é mais pequeno do que estava em 2011. E a dimensão do exército americano não é maior do que era em 2011. O exército americano tem mais capacidade, mais capabilidade, mas não, como outros dizem, mesmo o navio mais capaz só pode atuar uma vez ao mesmo tempo. Tem as mesmas capacidade do que em 2011, mas um ambiente de segurança muito mais poderoso. É evidente que a América vai se focalizar na China no futuro próximo e os que podem prever um conflito possível com a China, a América, cria-se uma frente também com o Japão e outros países no Pacífico, mas os aliados europeus vão fazer mais do que fazem hoje em dia para poder responder à ameaça da China com a América. Os aliados têm que gastar mais em armamento. Se o Reino Unido quer ser global, deve fazer isso com aumentando a sua capacidade militar. A aliança tinha um objetivo em 2020 e no 20 navios de combate que poderiam ser operacionais em alguns dias, mas esta capacidade vem dos Estados Unidos, como nós estamos a dizer nos Estados Unidos. Não há novas divisões que vai aparecer na Europa ou novos porta-aviões no Mediterrâneo ou no Mar do Norte. Mas não vai haver grandes mudanças na capacidade militar dos europeus. Mesmo se a NATO tinha mais potencial bélico, mesmo no papel, será difícil de assegurar a sua sustentabilidade, a defesa do ar, estoque de munições e mesmo tudo o que é preciso para movimentar grandes exércitos, mas isso também faz falta na Europa. Isso não depende também do estado de preparação, isso vai além do estado de preparação das Forças Armadas. Também, falando agora do novo conceito estratégico, e já não temos o mesmo ambiente estratégico, muitas coisas mudaram. Produzir-se um novo documento depois destas crises e é preciso também temos que ir para uma aliança que funciona por consenso. Sabemos que é fácil resolver orçamentos, táticas e, francamente, sem um novo conceito estratégico, é difícil disputar a declaração de Macron dizendo que a NATO estava em morte cerebral. É difícil combater ideias. Sabemos que a NATO foi uma instituição, um órgão que teve muito êxito. E se soubemos, nós vamos, evidentemente, ver a sombra da NATO também no Pacífico. E eu acho que a NATO precisa de
3 aplausos e não 2. Thank you, Dr. Smith. Muito obrigada, Dr. Schmidt, pelas suas observações sobre o presente e o futuro da NATO. O nosso próximo speaker será o Dr. Jeff Gedmin, fundador com o Dr. Fukuyama, American Purpose. É um fórum se dedica à defesa da democracia liberal. Aconselho-vos de olhar para esta publicação em linha de American Purpose, que é extremamente interessante. Dr. Gedmin tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria juntar a minha voz a Gary Schmidt e agradecer ao professor Espada e os colegas por terem organizado este fórum. Eu lamento não estar aqui fisicamente convosco, mas para responder a esta pergunta, nós temos várias maneiras de considerar o problema e muitos ângulos. Gary apresentou algumas considerações que têm a ver com capacidades militares. A minha visão é mais política. Eu vejo as coisas do ângulo mais político. Primeiro, parece-me que agora e para sempre trata-se de uma missão, de um objetivo, e convém saber porquê, a razão deste objetivo, como foi o caso com o primeiro secretário-geral da NATO, dizia que a NATO está aqui para lutar contra os russos e contra os alemães. Mas hoje isso mudou. Posso dizer que o objetivo da NATO que é para manter a presença dos americanos, afastar os russos. E estamos aqui, sabemos que os alemães estão cá para nos ajudar a conter e confrontar a China como um próximo grande desafio na próxima década e para ir além. Depois do Brexit, ao meu ver, e no contexto do que os americanos estão cada vez com a tendência de isolamento ou entrenchment, o que é que se pode esperar da Alemanha? A Merkel esteve aqui a liderar a América, era pró-ocidental e era previsível durante 16 anos e também nós vamos ter mudança na Alemanha. Quando eu digo isso, eu não estou a falar da formação. Vamos ter a formação do novo governo na Alemanha depois das eleições em setembro. Penso que haverá outra vez estabilidade na Alemanha. Não se pode excluir nada, mas não penso que haverá grandes surpresas na Alemanha. Mesmo assim, vamos ter que considerar algumas estruturas essenciais. Eu ponho três perguntas para explorar certas áreas. Primeiro, na Alemanha, será que os partidos, nos cristãos democratas, a CDU e a CSU e os democratas sociais, será que se poderão renovar e
fazer face a pequenos elementos, a partidos mais extremistas. Podem ver o resultado das eleições, vê-se que a situação está estável. Mas se virem o que aconteceu antes, não sei se este romance, se este filme já acabou e se estas questões foram solucionadas, como acontece na maior parte das nossas democracias. Os grandes partidos ainda estão estabilizados e dominam a situação. No segundo, será que Berlim possa possa guardar, possa também cooperar a uma integração, a mais integração europeia. Eu vejo esta tendência em certos círculos na Europa. Os ingleses foram-se embora e agora podemos acelerar a integração europeia. Eu acho que no próximo ano que haverá mais integração. Então pode-se haver também uma certa segmentação. E a minha terceira pergunta agora, será que a Alemanha poderá permanecer orientada para o Ocidente, ancorada na NATO, ou será que ela se vai considerar como uma espécie de árbitro entre os americanos e os russos e entre os americanos e os chineses? Essa foi a chanceler que disse que não queriam ser uma bola de futebol entre Washington e Beijing. Eu acho que a Alemanha poderia ajudar, talvez, a conter as ambições da China. Será? Poderá talvez ajudar a prever o que vai acontecer na Alemanha. E agora ofereço 3 pontos de enquadramento e que vêm de Nolan sobre as relações entre a América e a Alemanha. Há 3 décadas, com a unificação e a restauração da soberania alemã, uma coisa que se aconteceu de um dia para o outro. A Alemanha do Oeste deixou de ser o parceiro júnior dos Estados Unidos. A Alemanha começou renegociações com os Estados Unidos sobre os termos e as expectativas que isso voltamos aos anos 90, é que havia guerras na Bósnia, no Kosovo, mas depois desta década os modelos mudaram e houve mais problemas com a Rússia. Eu acho que, ao ver da Alemanha, a América começava a não ser tão poderosa. Mas depois Obama fez o oposto, já não se interessava mais da Europa. Trump foi o pesadelo da Alemanha e no princípio da administração Biden, o Biden está um pouco a desiludir os alemães. E finalmente, aqui tenho uma conclusão.
há na Alemanha uma tomada de consciência, uma percepção crescente dos últimos anos que a China se tornou uma ameaça. Mas palavras como ameaça, palavras como inimigo, ainda não fazem parte do vocabulário atual da Alemanha. De facto, hoje em dia, as ideias e a linguagem que descrevem essa situação ainda pertencem à herança do Ostpolitik, do Wandern, do rapprochement, e essas ideias que prevalecem ainda nos círculos de política mundial. Mas há exceções, há um certo ceticismo que tem a ver com a nova administração Biden. Mas a relação transatlântica, diz um jornalista, se houver uma confrontação, uma resposta mais firme à China da parte da Alemanha. O jornalista não indica o que se deve fazer. Há 4 ideias sobre como ouvir e gerir esta relação para a América pós-Merkel. Primeiro, fazer com que a América continue envolvida para uma manutenção de uma relação forte entre a América e a Europa. Deve manter laços fortes com os Estados Unidos, da parte da Alemanha, e em relação à França, e com a França, e também apoia uma nova geração de atlanticistas na Alemanha, motivado, uma geração que seja motivada. Isso se aplica a outras capitais europeias. Imagina que esteja em Berlim, que tenha com 42 ou 43 anos, é alemão, que trabalha, é diplomata, ou jornalista, ou num think tank, ou pertencente à indústria alemã, que a América que conhece já não é a América que contribuiu a ganhar a Guerra Fria ou a consolidar a paz em 99. Que a América que conhece se inscreve na narrativa dos últimos 20 anos. Tivemos a guerra do Iraque, a debacle no Afeganistão, Obama, Trump, e agora temos Joe Biden, e estamos realmente um pouco preocupados, dizem para os alemães. Bem, enfim, põe-me no lugar dos alemães, que têm muitas dúvidas acerca da América. Portanto, isso depende na política da NATO. Há um certo número de coisas que são muito importantes. Temos que saber como é que a Alemanha se vai envolver nos próximos anos na NATO. Muito obrigada pela vossa atenção. Thank you, Dr. Muito obrigado, Dr. Gandman, pelos comentários que fez sobre os desafios que enfrentamos e o papel que os Estados Unidos deverão ter para enfrentar esses desafios. O próximo orador é um bom amigo do Instituto, John L. Sullivan, jornalista, autor, radialista, é o presidente do Danúbio Institute na maravilhosa cidade de Budapeste. Tem a palavra, John.
Obrigado, Presidente. Senhoras e senhores, caros convidados e alunos, mais uma vez é um prazer estar presente neste Fórum Político no Estoril, que é a taça de ouro dessas conferências e, portanto, felicito desde já também o professor João Carlos Espada por mais um programa de sucesso dedicado a questões tão prementes e existenciais. Mais uma vez eu digo que estive presente no segundo ou no terceiro fórum, que muitos de vós na audiência ainda nem sequer eram nascidos. E muitos dos organizadores e oradores destes eventos seriam na altura estudantes e agora já são doutor, senhor professor, sua excelência. Bom, mas todos nós estamos, de um lado e do outro, estamos com melhor formação em política, em relações internacionais, em democracia e em moralidade política. É resultado de termos sido alunos do professor Espada ao longo dos anos. Hoje, este ano, contudo, temos um menu muito mais interessante para todos os painéis. E neste painel em particular, enfim, o ano passado alguns de nós estavam num painel semelhante, eu penso que sobre a NATO e autoritarismo, e eu penso que os outros membros do painel tiveram que retomar algumas das questões que discutimos nesse ano. Contudo, há uma coisa que é muito diferente. Aquilo que nós discutimos o ano passado, enquanto possibilidades, problemas emergentes, emergiram agora, ou estão-se a reconfigurar, ou estão a reconfigurar um novo status quo estratégico global. Há uma coisa que eu disse há um ano. Nós estamos cada vez mais cientes do desafio da chinesa para o respeito da NATO nas formas de subversão técnica e comercial. A nossa perspectiva pós-colonial da China é as relações comerciais no Pacífico, em termos de investimento e cultural, irão transformar-se em bons vizinhos e parceiros estratégicos. Ora, isto não aconteceu. A China, dizia eu na altura, passou não para um autoritarismo, mas para um totalitarismo, perdão, e transformou novos gulags e as suas comunicações para controlar o seu povo. Bom, tudo isto é medidas totalitárias clássicas. Bora, passando agora ao expansionismo agressivo na sua política externa, procurando tomar as ilhas vizinhas, e o expansionismo que não ameaça a NATO enquanto tal, que estão numa área geográfica diferente, mas que afetam o contexto económico no mundo e isso, de uma forma subversiva, acabam por enfraquecer a NATO. Aliás, essa será a intenção. E alguns Estados-membros da NATO, nomeadamente os Estados Unidos da América, têm também aliados fora da área da NATO que se encontram agora ameaçados. A possibilidade vaga de ameaça já há um ano tornou-se agora algo de muito mais visível. E que refletem a perspectiva estratégica e que o professor Goldstein referiu, e eu penso que também é verdade que todos temos que ter em conta a lição que nos foi ensinada por Gary Schmidt, que a defesa requer gastos em defesa. Ora, no âmbito deste quadro de verdades, gostaria de concentrar na China, a estrutura da Aliança China, a Aliança e a Europa. O acordo AUKUS, que espantou o mundo há 3 semanas. No papel, o AUKUS é um acordo entre as 3 aliados tradicionais para partilhar a informação, a tecnologia, um programa conjunto para desenvolverem novos submarinos nucleares. Nucleares em termos de propulsão, não em termos de armamento, pelo menos no caso da Austrália. A origem do AUKUS foi uma iniciativa dos australianos para reforçarem a sua aliança com os Estados Unidos em resposta à ameaça crescente, incluindo naval, por parte da China, que era ainda mais ameaçadora pela tentativa de Beijing ditar a política interna doméstica através de sanções comerciais. Os britânicos também aderiram a esta aliança na sequência do Brexit. A Grã-Bretanha tinha os recursos, a tecnologia, a interoperabilidade militar com esses parceiros e, sobretudo, tinham entre eles confiança. E os Estados Unidos estavam à procura de formas de combater uma China cada vez mais belicosa
algo que o presidente Biden continua a dizer que não é uma nova Guerra Fria. Mas deixem-me falar-vos aqui do conceito de Guerra Fria com a China. Eu não creio que ninguém no Ocidente tenha as políticas, como mostraram as políticas dos últimos 30 anos, queira uma Guerra Fria com a China. Mas a haver uma Guerra Fria com a China, será porque os chineses decidiram, de facto, que querem ter uma. Os seus líderes querem. Ora, nós, obviamente, iremos reagir a isso e será uma realidade ainda mais evidente do que é hoje. E não se pode esperar ou defender que a decisão de nos defendermos contra uma ameaça tão grave seja apenas uma mera agressão. Esse é um truque de retórica que a propaganda soviética utilizou durante 40 anos na Europa. O argumento era que a defesa é igual à agressão. Ora, isso é algo que nós não podemos aceitar. Nem é razoável que as nossas reações se deixem levar por esse tipo de argumento. Ora, quando foi anunciado o AUKUS, todos deram um elevado significado à transferência de tecnologia. Beijing dizia que foi o primeiro tiro da Guerra Fria, ainda que as primeiras baixas tenha sido a França, que perdeu o contrato que tinha previsto para os submarinos com a Austrália, na ordem dos 90 mil milhões de dólares. Mas sobre isso já irei falar a seguir. Como reações hostis à China, da parte da China e da França, o AUKUS será provavelmente o início de um significativo realinhamento de alianças na Europa, no Pacífico, começando precisamente aqui no Pacífico. E, enquanto tal, o Fórum de uma mudança, ou o foco de uma mudança geopolítica significativa. Aliás, é o resultado mais significativo até ao momento da inclinação de Washington para a Ásia, que começou ainda com o presidente Obama, continuou depois com o presidente Trump e hoje com o presidente Biden. Tem vindo a moderar a incidência da América na Europa e tem contado com a NATO como o seu principal parceiro nos acordos de defesa. Não me parece que isto tenha sido planeado assim, mas é assim como está a parecer ser. A América, os Estados Unidos decidiram reagir a um novo desafio da China com uma aliança militar mais pequena, mais flexível, assentando sobretudo em simpatias civilizacionais com antigos aliados. Sim, em certa medida, é a esfera anglófona que está aqui em causa, mas será mais do que isso, e mais amplo do que isso. Contudo, de momento, o resultado é que os Estados Unidos criaram mais um pacto de defesa para manterem a influência da China sob controle e protegerem os seus aliados. Agora, duas questões que se levantam. Quem é que ganha e quem é que perde com isto? E como é que os parceiros AUKUS podem maximizar o número de vencedores e minimizar o dos perdedores para reforçar o AUKUS no sentido de dissuadir a China, apoiando os seus vizinhos e estabelecendo uma paz estável no longo prazo, a que uma Beijing não hegemónica poderia até aderir. Nós devemos lembrar-nos que não fizemos exatamente o mesmo com a Rússia. Ainda não convencemos os russos a abandonarem as suas ambições hegemónicas. Bom, quem é que fica a perder? Bom, eu diria que a China será o principal perdedor com esta aliança, porque é quase inteiramente o resultado da políticas agressivas e expansionistas de Beijing, incluindo aquelas questões que eu já referi. Mas deixem-me ainda explicar melhor. Aquilo que Scott Morrison, o primeiro-ministro australiano, disse na Wall Street Journal, numa entrevista, ele disse que Beijing tinha exigido que Canberra, na Austrália, peço desculpa. Bom, então, o primeiro-ministro australiano dizia que os chineses tinham exigido
que os australianos correspondessem a 14 requisitos, a acabar com investigações da China, a não efetuar atitudes provocatórias, por exemplo, uma investigação da OMS contra a Covid, deixar de se oporem aos investimentos estratégicos chineses na Austrália e bloquear os meios de comunicação social, publicarem notícias pouco amistosas para com a China. Ora, este tipo de exigências é o tipo de condições que uma potência vitoriosa numa guerra acha que pode impor a um país derrotado. Claro que não produziram os resultados que Beijing podia estar à espera. Morrison imediatamente respondeu com a criação do AUKUS, rejeitando cumprir essas medidas e também procurando dissuadir o aventureirismo chinês. E penso que também é importante dizer que esta nova aliança irá resistir a esse tipo de aventureirismo por parte também, ou junto de países vizinhos da China, que talvez não tivessem nunca pensado aderir à aliança, mas ficaram muito agradecidos por ela existir. Portanto, Xi Jinping criou aqui uma combinação acabou de criar uma certa combinação de países contra ele. Ora, esta situação é melhor do que a possível hegemonia chinesa. Mas como eles têm também, os chineses têm a própria série de problemas, desemprego, pouco crescimento, problemas na área do imobiliário, os receios da classe média de perderem as suas fortunas com o reviver do maoísmo. Portanto, perante tudo isto, a China leva muito a sério os anúncios que foram feitos. O regime comunista, perante o declínio da sua autoridade, pode ser tentado a recuperar o poder popular através de algumas aventuras no exterior, mas isso pode sair-lhes o tiro pela culatra. Ora, Beijing deixou bem claro que irá tentar bloquear o AUKUS. E é verdade que uma tal resistência poderá incluir uma tentativa de resolver o problema de Taiwan. Mas, pessoalmente, eu penso que é pouco provável porque os líderes chineses têm sido muito cautelosos. Agora, o problema em geral para Beijing é que quanto mais agressivas forem as suas palavras e comportamentos, mais encoraja os parceiros a cooperarem ou mesmo a aderirem ao AUKUS. E o AUKUS tem bases muito sólidas. E aqui é que eu passo à estrutura da Aliança Americana. Bases que foram lançadas em cooperações anteriores entre os Estados Unidos e o Reino Unido. A relação especial, que é diferente da NATO, que é uma aliança de nível mundial e não meramente europeia, em termos militares, diplomáticos e de informações, expandiu-se depois. Peço desculpa. Mas estou já há muito tempo. Eu acho que vou ter que saltar para o problema para os franceses e para a União Europeia. Deixem-me só dizer que esta aliança, com efeito, significa que a América está a construir uma rede de alianças no extremo Oriente a que pode recorrer em situações de dificuldade ou mesmo outras. Bom, mas para os europeus e para os franceses em particular, o AUKUS é um problema. Não tenho aqui tempo para explicar quais seriam as alternativas para os europeus, mas posso dizer que há uma escolha que não se fala muito, que eu penso que será a mais adequada. Falando de uma NATO liderada pelos Estados Unidos, engolir em seco e procurando uma parceria de algum tipo com AUKUS. Eu não penso que a Alemanha estivesse muito interessada, porque tem-se vindo a afastar da ideia do comércio primeiro para uma relação mais próxima com a China e com a Rússia. Mas para os franceses, e esta é uma questão importante, os franceses foram maltratados, é verdade. Ainda que houvesse razões para isso, a verdade é que foram maltratados. E, portanto, parece-me que, quando vemos os interesses da França na região do Indo-Pacífico, eles têm interesses reais. Eu podia dar-vos aqui os números, mas pensem, por exemplo,
1,5 milhões de cidadãos nas suas ilhas, nos seus territórios ultramarinos, têm a simpatia dos seus aliados. E sejam quais forem as relações na Europa entre a França e os seus vizinhos, nós tínhamos todo o interesse em oferecer à União Europeia e aos nossos amigos um certo tipo de parceria através da NATO. Os franceses são os únicos na NATO que poderão beneficiar de uma adesão ao AUKUS. E se for feito um tal acordo, em que oferecemos isso aos franceses e eles aceitarem aderir ao AUKUS, a União Europeia passaria a ter um Estado-membro que continuaria a ser um ator global significativo. Para os franceses seria o abandono de uma estratégia global europeísta desde há muito tempo. E lembro também que os franceses só assinaram a Carta do Atlântico depois do fim da guerra. Mas para eles sempre a primazia sempre esteve na Europa. Mas isto permitir-lhes ia manter o seu estatuto de potência global ao aderirem a estes outros aliados nesta parte do mundo. E eu penso que isto faz com que os parceiros da França da NATO, nomeadamente os americanos e os britânicos, deviam-lhes fazer uma tal proposta. Há ainda um outro Estado-membro da União Europeia que tem cidadãos, cultura e territórios na região do Indo-Pacífico e que teve uma marinha potencial historicamente, que é naturalmente Portugal. Mas é isso, eu deixo que seja alguém na audiência aqui a defender se Portugal deverá ou não aderir ao AUKUS. Well, thank you, John, for your observations. Obrigado, John. A seguir temos a professora Lívia Franco. The students are already meeting. Bom, parece que os seus alunos já sentem a sua falta. A Lívia é professora investigadora no IEP e atualmente está a ensinar na Universidade de Georgetown enquanto professora convidada. A Lívia tem a palavra. Thank you so much, João, and hi to everyone. Obrigado, João. Olá a todos. Bem-vindo. Bom dia aqui de Washington, D.C. É um prazer estar de novo convosco. Agradeço o convite. E se há algo de bom desta pandemia, é a possibilidade de nos encontrarmos virtualmente, em quer que estejamos, para podermos falar sobre diferentes pontos de vista. Isso é ótimo. Aquilo que eu tenho a dizer hoje vai ser breve. Eu vou começar por afirmar aquilo que já aqui foi dito também. Os últimos 2 anos confirmaram que a principal característica estrutural do mundo hoje não é a globalização, com base num multilateralismo cooperativo, mas sim uma concorrência global sem regras entre potências cada vez mais autoritárias e as democracias liberais. Infelizmente, isto não é uma boa notícia e o quadro geral é bastante sombrio. Freedom House, o relatório de 2021 da Freedom House é muito claro. E eu posso citar na página 1 desse relatório. A insegurança física e económica resultante da pandemia e os conflitos que têm vindo a assolar o mundo em 2020, os defensores da democracia sofreram muitas perdas na sua luta contra os inimigos autoritários. E isto veio alterar o equilíbrio internacional em favor desses regimes. E depois o relatório continua dizendo, e passo a citar de novo, no último ano, perto de 75% da população mundial vivia num país que estava em deterioração. Este declínio deu aso a apelos ou propostas de que a democracia seria inferior, e aqui temos entre os proponentes os chineses, os russos,
que tentam reforçar a sua influência internacional ao mesmo tempo que fogem à responsabilização pelos abusos, assim como atores antidemocráticos em Estados democráticos que veem aqui uma oportunidade para consolidarem o poder. Ambos estão a celebrar o declínio da democracia e opondo-se aos grupos de indivíduos, grupos corajosos, que tentam inverter esta situação. Portanto, o quadro é bastante negro. Ora, neste contexto difícil em que a democracia está de facto a ser assediada, o que é que podemos fazer? Nomeadamente, o que é que uma aliança militar deve fazer com a democracia? Bom, em primeiro lugar, a NATO é a aliança regional mais poderosa do mundo, pelo menos até ao momento, e, consequentemente, é uma aliança que se encontra neste contexto, dentro deste contexto. Em segundo lugar, e porque nas últimas 7 décadas os americanos e os europeus juntos se habituaram a ter instituições cooperativas como a NATO, a estabelecer regras internacionais com base no primado do direito e da liberdade, criando aquilo que se vai chamar a ordem liberal internacional. Não é por acaso que a Carta do Atlântico, cujo o 80º aniversário celebramos hoje, nesta conferência, foi a inspiração para o texto do Tratado do Atlântico Norte, que criou a NATO e foi assinado em 1949. No preâmbulo do tratado diz, e passo a citar: os signatários deste tratado reafirmam o seu desejo de viver em paz com todos os povos e governos. Estão determinados a salvaguardar a liberdade, o património comum e a civilização dos seus povos, com assentos nos princípios da democracia, das liberdades individuais e do Estado de Direito. Fim de citação. Ora, isto significa que desde o início a NATO tem sido mais do que uma aliança militar. Assumiu desde logo um papel político, assente em identidades democráticas partilhadas. Na realidade, a NATO tem sido também uma comunidade de valores e, consequentemente, uma falta de resposta à aliança transatlântica na concorrência atual entre autoritarismo e democracias liberais, em última instância, viria a pôr em causa a sua reputação e credibilidade. Deveria, então, a NATO transformar-se numa aliança global para a promoção da democracia? Eu também não creio que seja isso. Aquilo que eu defendo é o seguinte. Primeiro, a Aliança do Atlântico Norte tem de se manter uma aliança defensiva regional e dar lugar também a permitir outras alianças regionais noutras partes do mundo com base nos mesmos princípios e valores da NATO. Em segundo lugar, a NATO não deve ser diretamente associada à promoção da democracia. E o Afeganistão não foi uma boa experiência, como hoje todos constatamos. Agora, posto isso, a NATO tem necessariamente que estar associada à resiliência democrática. Por outras palavras, acho que para prevalecer no contexto de concorrência atual, os Estados Unidos e os seus aliados europeus têm que mostrar claramente ao resto do mundo que os seus sistemas de governo têm um desempenho melhor que a China ou que a Rússia, os seus regimes autoritários, e que podem resistir às tentativas dos russos e dos chineses de alterar a ordem internacional. Bom, isto em si já é uma tarefa ciclópica, não só porque, e como à medida que, como se constatou no Índice do Estado de Direito de 2021, que foi publicado este mês, que a Europa e a América do Norte continuam a superar outras regiões do mundo em termos de critérios democráticos, há alguns sinais de alarme. De acordo com este índice, 14 dos 20 países da União Europeia
têm vindo a perder pontos em termos de Estado de Direito. Entre eles está a Áustria, a França, a Grécia, a Hungria, os Países Baixos, a Polónia, Portugal, a Roménia. Portanto, que é o segundo ano consecutivo em que perdem pontos nessa classificação de Estado de Direito. Além disso, o relatório diz-nos que, em termos da sociedade civil, que inclui, por exemplo, medidas de participação cívica, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, 22 países na região da Europa e da América do Norte têm vindo a perder pontos nas 3 dimensões. E os Estados Unidos são um desses países. Portanto, assim como a NATO enfrenta um pior ambiente de segurança externa, também em termos internos há problemas em que os princípios democráticos não são hoje em dia respeitados de uma forma igual em toda a aliança. Claro que o Estado de Direito, num Estado-membro, já marcou outros períodos históricos na aliança. Lembramos-nos no final dos anos 60, início dos anos 70, em que a NATO teve que enfrentar um teste aos seus valores e debater como lidar com o autoritarismo crescente ou com a instabilidade revolucionária de alguns dos seus Estados-membros, como era o caso de Portugal, Grécia ou Turquia. Contudo, é muito importante não esquecermos que, num ambiente que muda tão rapidamente como o atual, um déficit na coesão interna e na partilha de valores pode rapidamente tornar-se também uma ameaça à segurança externa. Com efeito, e tendo em conta os princípios da democracia, da liberdade individual e do Estado de Direito, se não dermos a atenção necessária a esses fatores, poderão ser criadas vulnerabilidades sociais que os nossos concorrentes autoritários poderão explorar rapidamente de forma a desestabilizar os aliados e a aliança no seu todo. Há muitos exemplos disso. Posso apenas aqui referir alguns. Propaganda, campanhas, apoios políticos dos partidos liberais, relações bilaterais, diplomacias da máscara, por exemplo. O facto é que os suspeitos do costume, os autoritários, não hesitarão em utilizar todas as oportunidades que puderem encontrar para dividir os aliados transatlânticos e enfraquecer a união da aliança. E por isso, a pergunta seguinte só pode ser: então, o que é que a NATO deve fazer para combater este deslize democrático interno? Ora, contrariamente à União Europeia, que está, sem dúvida, diria eu, enfim, melhor equipada para abordar essa derrapagem democrática através do seu mecanismo de Estado de Direito, enfim, pelo menos tem um tal mecanismo. A NATO não tem nenhuma disposição legal para suspensão ou expulsão de qualquer membro, qualquer aliado que viole esses princípios fundamentais da aliança. Por outro lado, o facto da NATO funcionar por consenso significa que uma ação de impunidade contra o agressor, o ofensor, permitirá uma ação retaliatória por parte de outras áreas da NATO. Assim, na linha do que outros analistas já propuseram, aquilo que eu estou aqui a tentar dizer é que é a altura de se criar na NATO um comitê que aborde estas questões do déficit democrático na aliança. Não necessariamente para suspender ou expulsar ou penalizar um Estado-membro, mas acho que é muito importante em conjunto tratar destas questões que constituem ameaças diretas à aliança e aos seus princípios. É verdade que o artigo 5º fala na aliança do transatlântico, mas também devemos lembrar que há vários requisitos governamentais que os Estados-membros têm que cumprir para que uma aliança defensiva funcione como deve ser. Todos sabemos que os governos liberais democratas têm se portado melhor no estabelecimento de um controle civil das Forças Armadas, dos serviços de inteligência,
assegurar uma monitorização legislativa dos vários níveis de poder, garantir a transparência, para a compra de armas, criando medidas de confiança, etc. Mas tudo isto são fundamentos democráticos a que tornaram a NATO mais forte. Em resumo, aquilo que eu queria aqui sublinhar é que há uma relação muito estreita entre governação democrática e ganhos de segurança. A resiliência e força da NATO dependeram sempre muito do compromisso destes valores partilhados na Aliança. Ora, hoje em dia, perante o enfraquecimento dos princípios e valores democráticos, eu penso que é a altura da NATO admitir esta erosão, nomeadamente entre os seus membros, e perceber que este é um dos principais desafios à segurança dos nossos tempos. E é precisamente porque isso deve estar refletido no próximo Conselho Estratégico da NATO, que será aprovado no verão em Madrid. Bom, eu vou acabar, mas sem antes deixar aqui uma nota de otimismo para os nossos alunos, que naturalmente serão os líderes do amanhã. Sim, a democracia hoje está a ser assediada, mas não está ainda derrotada. Tem popularidade em muitas partes do mundo e após os 2 anos de pandemia tem-se mantido portanto, tudo isto são sinais de resiliência que são um bom auspício para o futuro da democracia. Muito obrigado. Thank you, Lívia, for your. Thank you. Muito obrigada pelas suas palavras tão inspiradoras. Agora vamos ouvir o professor Miguel Monjardino, que é professor aqui na Católica. Ele vai ter só alguns minutos para poder oferecer soluções a estes grandes problemas. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. É um prazer voltar aqui depois de 2 anos neste maravilhoso lugar. Eu tenho a impressão que eu sou o único hoplita na linha da frente, à direita. Mas isto é a posição mais perigosa durante uma batalha, especialmente antes do almoço. Eu estou consciente disso. Eu lembro-me do que disse uma vez o Winston Churchill quando escreveu sobre a coragem. Alguns anos para trás, quando eu estava na infantaria, a primeira lição que eu aprendi do meu capitão, que tinha uma boina vermelha, é observar bem o terreno. E quando olho aqui para o público, vejo pessoas maravilhosas e estudantes que têm 18 anos. Nas minhas desculpas à velha geração, eu vou falar à nova geração agora. E agora vou propor um enquadramento para falar desta questão. Quando estamos a falar de tempos estratégicos e que é preciso tomar uma decisão, temos 4 perguntas a fazer. Do que é que estamos a falar? Segunda pergunta, onde? Terceira pergunta, quem? E a última pergunta é quando? Vou começar com a pergunta quando, que é muito importante, e toda a gente no painel sabe que estamos a viver numa época muito interessante. E o que estão a ver são as preferências pela ordem internacional que foram dominadas pelos Estados Unidos e a NATO durante muitos anos. Mas este período acabou. Hoje, agora,
uma contenda, duelo entre na ordem internacional do que ela significa. A ideia que hoje estamos agora num período de competição é asneira. Sempre houve competição, sempre houve concorrência. Hoje aquilo tornou-se mais visível e na história outros os poderes têm agências. Hoje isso tornou-se mais visível. O problema que temos agora e a nossa dificuldade é como é que podemos tomar decisões estratégicas informadas quando no passado nós, na Europa, pretendíamos que este problema não existia. Como, por exemplo, um atleta que já não está em forma. Nós já não estamos, nós estamos fora de prática. E eu queria propor um conceito. A política internacional sempre foi política. E agora estamos confrontados com um novo conceito. Eu proponho o conceito da turbulência. É a volatilidade estrutural. O problema com o conceito da turbulência é que é um conceito dinâmica, ultradinâmica. E nós pensamos em Portugal a política de uma maneira estática. Não estamos habituados a considerar eventos não lineares e que a turbulência não é linear e daí a dificuldade. Construir uma estratégia é uma arte muito pragmática. Eu vou ser pragmático nos últimos 3 minutos sobre o próximo conceito estratégico da NATO. 3 coisas a considerar: a autonomia, a força e falando da autonomia, estamos a falar da autonomia dentro da NATO ou da autonomia fora da NATO. E essa é a primeira ordem de perguntas. Antes de pôr esta pergunta, não se pode ir mais adiante. Não podemos responder a esta pergunta, não sabemos do que é que estamos a falar. Todas as implicações são enormes. Então, estamos a falar da autonomia dentro da NATO ou autonomia fora da NATO. Na Europa, temos opiniões muito diferentes sobre isso. E, segunda coisa, nós temos a tendência a falar da NATO em termos políticos. Nós temos que saber do que é que estamos a falar quando falamos da força, da estrutura, de que é que estamos a falar. O presidente Macron, a força de entrada do conceito fora da NATO, essa força de entrada é de 5.000 pessoas. Para qualquer pessoa que sabe alguma coisa sobre assuntos militares, isso não chega. 5.000 elementos. Portanto, há considerações ligadas a isso e bens também, trunfos estratégicos. E a última coisa é a tecnologia e a base industrial, que são muito importantes. Temos que trazer isso ao debate estratégico português, porque não podemos perceber o que se passa no mundo se não prestamos atenção à tecnologia e à necessidade que os países poderosos sentem para proteger as suas bases tecnológicas e industriais. Para os jovens é um novo mundo e é preciso temos que ser mais conscientes deste terreno e do que ele significa para nós. E para concluir os meus últimos 30 segundos, isso processo vai acontecer em Portugal e na Europa, isso vai demorar muito tempo e temos que começar agora. Por mim, eu vou começar e vamos ver continuar esta conversa durante o almoço. Muito obrigado. Muito bem, obrigada Miguel pela sua brevidade.
Muito obrigada pelas suas observações. Infelizmente não vai ser possível ter uma ronda de perguntas e respostas. Nós estamos um pouco atrasados. Tenho uma coisa muito importante a anunciar. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, todos os que estão aqui no Estoril e os que estão fora daqui dos Estados Unidos, e quero também agradecer o Dr. João Rebelo. A foto em grupo agora será às 6h15 nas escadas ao pé do jardim. Por favor, estejam todos aí na escadaria à volta das às 6 para poder tirar a fotografia às 6h15. Agora, bom apetite e até esta tarde.